A preparação física realmente talvez seja decisiva no rendimento esportivo, mas da prioridade, da exclusividade é eu deixar de ter um treino eficiente, um treino adequado para o esporte que eu quero. E a preparação médica é interessante porque o treinador ele tem que ter o panorama das condições físicas do atleta no início, ou seja, antes de começar o treinamento, durante o treinamento e após o treinamento. Seja para ter o hábito para poder fazer o treinamento, como acompanhar o impacto na saúde do atleta, que é o principal patrimônio, é o principal foco que nós temos que ter. O rendimento esportivo tem que vir, ou a realização esportiva, mas acompanhada de saúde. O treinamento acaba tendo influência. Então, se o treinador, se o preparador físico enxergar o atleta como aquele indivíduo somente presente, como se o dia dele fosse resumido àquela sessão de treinamento, ele pode acabar favorecendo alguns problemas. Por quê? Se eu não entender que aquele atleta, aquele meu corredor, ou meu aluno de personal, ele é um pai de família ou ele é um trabalhador, enfim, ele tem a sua realidade que vai trazer aquilo para o treinamento. Então ele pode estar frustrado, ele pode estar cansado, não ter dormido. Então alguns fatores vão influenciar o treinamento, que vai refletir na realização esportiva. Então passamos pela hereditariedade, ou seja, aquilo que é inato, que é inerente ao indivíduo, ele vai ter a possibilidade, o potencial que pode ser trabalhado, mas se ele tem um perfil aeróbico, por exemplo, vai ser trabalhado e vai ser potencializado. Se ele não tem esse perfil, ele vai ter um limite que o treinador, o professor tem que identificar e desenvolver no máximo possível. O meio ambiente, talvez a família, as condições de moradia, a alimentação, depois está separado de nutrição, mas todo aquele ambiente vai resultar no indivíduo, no psicológico dele, na forma dele assimilar a carga. Então eu tenho que, de uma forma, ter uma noção do ambiente e poder preparar a carga ou respeitar, adaptar, flexibilizar a carga em alguns momentos em função de alguns desses fatores. Então a idade também é importante, porque principalmente dos 30 a 35 há uma mudança grande no organismo. A gente consegue fazer o que fazia antes, ou seja, os resultados, a gente consegue completar uma prova quase parecida, perde velocidade, mas a idade, na minha opinião, é interessante que se tenha atenção na recuperação. Então, a partir dos 35, 40 anos, o esporte vai depender de como eu recupero, ou alimentação, ou fisioterapia, enfim, como que eu trato a parte de recuperação, que nós vamos ver mais para frente também. Recursos financeiros, tanto no material, na qualidade, mas não só nisso, como se eu vou ter estrutura financeira para manter as competições em outras cidades, se eu vou conseguir contratar os profissionais que eu preciso, ou eventualmente fazer consultas, enfim, eu tenho que ter um mínimo de recursos para poder garantir a qualidade e a segurança do meu treinamento. Então, se eu aplicar um treinamento e o meu atleta não tem condições de periodicamente fazer um exame de saúde, eu não vou saber o impacto no organismo realmente a nível clínico. Isso é perigoso, tem que ter uma preocupação com isso. Nesses casos, entra os apoios, no caso do esporte amador, então algum apoio de nutrição, de atendimento de nutricionista, pode ser feita uma parceria, fisioterapia, eventualmente contratar um massagista, enfim, são recursos que dependem do financeiro. Compromissos familiares. O esporte, sobretudo de resistência, acaba levando o perfil do atleta ter longos períodos de treinamento, ter essa resistência mesmo para sofrer, para manter o foco no treinamento. E alguns reflexos acontecem na família, então compromissos familiares são deixados de lado. Então incentive o atleta para ele respeitar a planilha, mas ele não deixar de lado, não atender algum casamento, alguma festa, algum aniversário, enfim, alguma coisa que é importante para a família. A maioria das vezes a família vai entender, só que o atleta tem que ter o bom senso, saber quando ele pode
dar aquela aliviada no treino para poder ir numa festa, nem que no outro dia ou 2 dias ele recupere. Então cabe ao treinador dar a confiança, a certeza para o atleta que ele vai ter esse compromisso com a família e vai recuperar de alguma forma, não vai haver prejuízo. Se o atleta desconfiar do treino, ele não vai querer abrir. Na cabeça dele, parou de treinar, ele vai perder rendimento. Talento. Para qualquer esporte, para qualquer atividade, o talento depende do que se o atleta tem para aquela modalidade. Então, no caso dos esportes de resistência, acaba passando muito pela qualidade, quase na hereditariedade do que ele tem e pode ser trabalhado. Então, se ele não tem perfil para alto rendimento, ele pode ser trabalhado até um limite. Então, o talento se mistura com essa capacidade física. Ele pode ter a perseverança, que é interessante para o esporte de rendimento, mas se ele não tem o talento tanto natural quanto de capacidade de assimilar as informações, ele vai ter uma limitação e isso vai influenciar na realização esportiva. E a nutrição. Tem que ser passada a informação para o atleta que nutrição é o combustível para a tarefa dele. Então, se ele não tem combustível de boa qualidade, a realização, a atividade dele vai ser comprometida. Não só comer bem, comer na qualidade certa, como respeitar as quantidades, respeitar os momentos que ele vai ter, essas estratégias de nutrição que quem vai dar dentro daquele caráter multidisciplinar é o nutricionista. Então vocês podem ajudar que ele entenda que tem que ter uma estratégia nutricional. Quem que vai fazer a prescrição? É o nutricionista. Compromissos profissionais. O atleta amador ele tem que complementar o dia a dia dele com atividade física, com esporte. É difícil, mas ele não pode negligenciar um compromisso profissional e a qualidade da nossa prescrição é ter linhas de ação no caso dele chegar estressado do trabalho, ou ele está frustrado no trabalho, fazer o treino render, às vezes aliviar, às vezes apertar mais, entender como que o trabalho está influenciando no rendimento e como o rendimento está influenciando no trabalho. Tudo isso vai ter impacto direto na realização esportiva. Bom, os princípios do treinamento desportivo têm que ser uma constante no planejamento, na programação do treinamento desportivo. Então, um profissional de educação física, quando ele trabalha com treinamento desportivo, realmente no conceito esse multidisciplinar, ele tem que sempre basear as suas escolhas, as suas decisões em princípios do treinamento desportivo. Relembrando a analogia, o treinamento é uma trilha, não é um trilho, ou seja, para chegar nos mesmos objetivos, eu posso traçar caminhos diferentes para os meus atletas, baseados em quê? Nos princípios do treinamento desportivo. Então, o princípio da individualidade biológica. Cada indivíduo é único e tem que ser respeitado como tal. Então, eu posso montar, e vai acontecer de eu montar a mesma estrutura, digamos, 10 km. Eu tenho vários alunos de 10 km. Até certo ponto a estrutura do treinamento vai ser parecida ou quase igual, mas em algum momento eu tenho que individualizar essa carga. Então é no ritmo, baseado nas avaliações físicas, histórico de lesão, nos objetivos reais de cada um. Então nesse momento eu começo a individualizar, respeitando o princípio da individualidade. O indivíduo vai ser a soma do genótipo, ou seja, daquela carga genética dele, do que é inerente a ele, e mais o fenótipo, que passa desde do histórico de alimentação, histórico cultural, tudo aquilo que vem do externo e acaba formando tanto a parte física quanto a parte psicológica, vamos dizer assim, a parte afetiva do indivíduo. Eu tenho que respeitar isso para poder montar um treinamento que respeite essas limitações. Então, se eu tenho um atleta que não tem o perfil, não tem o potencial físico e técnico,
eu tenho que limitar o treino até o máximo que ele puder dentro daquela margem. Se eu tenho um atleta que tem um nível muito bom, um potencial muito bom, eu tenho que desenvolver essa parte de alimentação, eu tenho que garantir um treino correto. Então, isso vai resultar no indivíduo. Eu preciso respeitar cada um. Princípio da continuidade. Eu preciso distribuir os treinos, as sessões de treino, de acordo com cada tipo de... Se eu vou fazer uma sessão aeróbica, uma sessão intervalada, enfim, o tipo de sessão vai precisar de um espaço para recuperação e eu tenho que respeitar esse intervalo, mas eu não posso deixar afastar muito, senão eu perco a adaptação. Então o princípio da continuidade é eu dar o tempo certo e não deixar ficar muito longe, porque eu posso perder e vou perder o nível de adaptação. Então eu dei um estímulo de velocidade na segunda e vou fazer o mesmo estímulo, mesmo tipo de estímulo na sexta-feira, eu fico uma semana sem fazer trabalhar essa qualidade. Eu posso trabalhar força, enfim, outras coisas, mas se eu afastar as qualidades, eu tenho que pensar no tipo de treinamento e nesse tipo ao longo da semana. Vai acabar perdendo o princípio da continuidade. Princípio da sobrecarga. Então ela é fundamentada na adaptação do treinamento que o treinamento dá ao organismo do indivíduo. O organismo vai precisar de um tempo para recuperar. Então o equilíbrio do estado orgânico é chamado de homeostase. O treinamento rompe esse equilíbrio e nessa busca para voltar, para recuperar, é que o organismo eleva a sua qualidade, a sua capacidade. Então, esse é um gráfico clássico da fisiologia. O estímulo vai ser o exercício. Então, imaginando aqui um ciclismo. Então, ele está pedalando, que é o estímulo dele. Ele vai gerar uma fadiga, ou seja, a fadiga faz parte da adaptação, tem que estar presente. A partir do momento que eu terminei o meu estímulo, eu vou entrar no processo de recuperação. Aqui que eu tenho que dar as condições para que meu organismo recupere, tanto no que diz respeito ao tempo, lembrando da continuidade, eu tenho que saber quanto tempo provavelmente vai levar para recuperar e distribuir. Então nesse período de tempo, também nas estratégias de alimentação, se for o caso fisioterapia, então tudo aquilo que favorece a recuperação, eu permito que meu organismo recupere no estado acima do que estava antes do treinamento, antes do estímulo. Isso se chama, a fase da supercompensação. Então o treinamento tem que sempre buscar a supercompensação. Em alguns momentos mais e outros menos, mas a supercompensação é o ponto que o organismo está num nível acima. E se não há estímulo, ou seja, se eu não dou continuidade, acaba voltando ao estado anterior. Então a aptidão física é um estado temporário. Se eu estou dando estímulo, vai ter uma sobrecarga, que é respeitar justamente isso vai se repetir: estímulo, fadiga, recuperação, supercompensação. Estímulo, fadiga, recuperação, supercompensação. Isso é um ciclo que vai estar presente ao longo de todo o treinamento. Então, se eu não respeitar os intervalos, eu vou perder esse período de supercompensação e vou reduzir meu estado. O que se ganha não é garantido, tem que ser mantido. Então, se em algum momento ele ficou bom na corrida, ficou bom com a qualidade física para aquela prova dele, se ele parar de treinar, ele vai perder. E a periodização entra em qual ponto? O organismo tem que perder aptidão física. Parece um contrassenso, mas é comprovado, faz parte dos princípios do treinamento, entender que o estado de aptidão do indivíduo não pode ser deixado assim, o melhor performance não vai durar todo ano. Ele tem que ter períodos que é justamente onde a periodização entra. Determina em qual período ou favorece a escolha do período para o melhor rendimento. Por quê? Não é possível manter esse estado elevado, porque isso traz danos ao organismo e acaba prejudicando a saúde. Por quê? Princípio da sobrecarga. Princípio da variabilidade é justamente isso, é variar. Eu tenho que, não é só variar em imaginação, realmente,
vai ser interessante os recursos, vai trazer um atrativo maior para o treinamento, mas esporte, buscando rendimento, não interessa qual nível, tem que ser mantido uma certa monotonia, eu tenho que manter um tipo de treino ou um método por um tempo até ele oferecer o que ele tem de melhor. Eu não posso estar mudando toda hora o tipo de exercício, o tipo de método, porque isso não vai dar adaptação. Da mesma forma, quando chegar no limite do que daquela carga oferece, daquele treino, eu tenho que variar para poder garantir o princípio da adaptação. Então vocês me entendem? É diferente do esporte, da atividade fitness, onde a variabilidade entra para manter o estímulo do atleta. A variabilidade para esporte tem que entrar para garantir a adaptação. O fitness, o aluno gosta dessa mudança, isso chama e mantém a motivação. O atleta de resistência, ele já tem uma motivação intrínseca, ele já está motivado, ele é constante nisso. O que eu tenho que variar é os estímulos para garantir a adaptação. Então, princípio da adaptação. Isso é baseado na síndrome da adaptação geral, que foi apresentada por Rancelier. Aqui a citação é dos anos 50, mas vocês vão encontrar citações anteriores. Que essa teoria faz relação entre a intensidade do estímulo e a resposta do organismo. Então considera que um estímulo débil não acarreta consequências. Por quê? Porque não mexe na homeostase, não rompe o equilíbrio. Romper o equilíbrio, o organismo vai procurar adaptação e vai gerar nova qualidade física, ou técnica, sei lá. Física, principalmente orgânica. A média é uma intensidade que apenas mobiliza, ou seja, excita o organismo, é uma resposta sem muita adaptação. E estímulos fortes provocam adaptações. O que é estímulo forte? É aquele estímulo que provoca quebra a homeostase e obriga o organismo a recuperar. E se eu der as condições adequadas, eu vou ter um estado de supercompensação. E o estímulo muito forte é aquele estímulo que o meu organismo não consegue assimilar, não tem capacidade para aquilo e passa essa linha de recuperação. A fadiga entra no estado crônico ou num estado de agressão muito grande e meu organismo não tem a capacidade de adaptar. Estímulo forte tira do equilíbrio, mas ainda dentro dos meus limites de recuperação. Bom, aí você pode estar se perguntando, então o que é médio, o que é forte, o que é... Esse estímulo vai ser dependendo da magnitude da carga. Nós vamos construir o curso até chegar lá na aula de magnitude da carga, que para cada indivíduo um perfil ou tipo do sistema energético, pode ser aeróbio, vai ser uma intensidade. Então o que é médio para um não é médio para outro. Então correr 10 km numa passada de 4 minutos por quilômetro pode ser leve para um, muito forte para outra, entra na individualidade biológica. O que significa? De acordo com o estímulo daquele indivíduo, ele vai provavelmente ter uma resposta. Eu tenho que escolher os parâmetros, definir em cima do que ele está treinando e o que vai ser forte, ou seja, qual a capacidade que ele tem para recuperar e dar esses limites. Princípio da transferência. Então, um exercício vai ter influência no outro e vai receber influência do anterior. Ou seja, eu estou programando uma corrida longa. Ele vai ter treinado durante toda a semana ou no dia anterior, ele vai trazer uma certa carga. Eu fiz o treino longo e vou pensar num treino de velocidade no outro dia, ele já vai carregar o estresse do treino longo e do treino anterior. Então eu tenho que ter essa distribuição e entender que um exercício dentro da sessão vai influenciar o outro. Então, treino aeróbico antes da musculação, faço musculação depois da corrida, esse tipo de pergunta cai nesse princípio da transferência. Qual a influência que tem um treinamento no outro ou uma sessão na outra? Por que isso vai ficar mais fácil agora? Então, se eu imaginar aqui um exemplo de velocista numa prova de 100 metros, ele, ao longo da preparação, ele pode ter
corrida em terreno plano, corrida em terreno em subida para desenvolver a força específica. Ele vai ter momentos que a periodização entra para ajudar a distribuir quando. Por quê? Porque se ele basear o treinamento dele num movimento ou numa atividade longe da realidade competitiva dele, a transferência não vai ser positiva. Transferência tem influência, ela pode ser negativa ou pode ser positiva, vai depender de quê? Se eu trabalhar no gesto próximo ou idêntico à minha competição, se a intensidade e o ritmo for parecido, nem que eu intervale, mas que eu ponha o atleta na mesma situação que ele vai encontrar na prova, vai gerar adaptações. Se eu afastar isso, tanto no gesto esportivo ou no terreno, nesse exemplo, um terreno muito diferente, ele vai ter uma adaptação não tão boa ou até mesmo negativa na hora de realizar a competição. Então eu tenho que treinar para procurar os resultados mais positivos. Princípio da interdependência volume e intensidade. Volume e intensidade são componentes da carga de treinamento. Quando eu falo em volume, eu falo dos aspectos quantitativos da carga, ou seja, é distância percorrida, o número de repetições, tudo aquilo que dá a quantidade da carga. E volume é o aspecto qualitativo da carga. Pode ser o ritmo de velocidade, se é mais forte, mais fraco, a quilagem, o peso que ele levanta. Então, quanto mais pesada a carga, a qualidade, a intensidade é maior. Então, essa interdependência é justamente essa gangorra. Quando eu quero trabalhar mais intensidade, eu tenho que rever meu volume, eu tenho que baixar o volume. Se eu quero trabalhar mais volume, ou seja, mais quantidade, eu tenho que diminuir a intensidade. Se eu subir esses dois componentes, eu vou ter ou um risco de lesão, porque eu vou exagerar, não vou dar a sobrecarga correta, ou se eu baixar os dois, eu vou ter um rendimento abaixo. Então, esse trabalho de saber quando que eu tenho que aumentar a intensidade e quando que eu tenho que aumentar o volume faz parte do planejamento da periodização, que é distribuir as cargas. Princípio da especificidade. Então, estímulos específicos geram respostas específicas. Eu vou ficar bom naquilo que eu treinar. Então, eu tenho que respeitar o conteúdo do treino. Então, na prática, eu vou treinar um nadador de 200 metros. Então, o conteúdo vai ser o tipo de exercício, o que ele vai oferecer. Conteúdo vai ser o próprio nado. Então, para grosso modo, ele vai ter que estar na água. Então, especificidade. Estrutura do movimento. Ele não basta ele estar na água, ele tem que repetir o que ele vai fazer. Então, se ele vai nadar crawl, ele tem que treinar, ter técnica de crawl. Então, eu respeitei o conteúdo, a estrutura do movimento e a funcionalidade, ou seja, basicamente o sistema funcional que ele vai precisar, que pode ser aeróbico, o sistema lático, Essa intensidade, basicamente, ele tem que reproduzir durante o treinamento para poder dizer que o treinamento está respeitando a especificidade. Então eu tenho que ficar bom naquilo que eu treinei. Então, se ele vai um nadador, ele tem que estar na água, tem que estar fazendo o gesto que ele vai precisar, e na intensidade, no volume ou nas condições da prova, ou parcialmente ou totalmente. Então, um exemplo totalmente esdrúxulo, se eu sou corredor e faço meu treinamento totalmente na bicicleta, ou basicamente na bicicleta, no momento da transferência vai ser negativa, porque eu fugi da especificidade, eu não respeitei o conteúdo, que é a corrida, a estrutura do movimento. Então, corrida de velocidade, corrida de longa distância, acaba precisando de uma técnica diferente, e a funcionalidade é justamente isso, a intensidade e a distância, de maneira geral, que eu vou precisar na prova. Então, para ficar bem claro, o atleta vai ficar bom naquilo que ele treinar. Bom, então essa aula foi para dar esse pontapé inicial no curso. Ele vai ser interessante, eu solicito, eu recomendo que vocês revisem o que foi apresentado aqui e busquem outras fontes. Por quê?
Dependendo do autor ou da literatura consultada, vão ter outros tipos de princípios, vão ter outras nomenclaturas em função, muitas vezes, da proposta do autor, mas também da tradução, que é traduzido de fora acaba tendo nomes diferentes para o mesmo princípio. Mas esse aqui foi um apanhado que eu tenho certeza que vai dar aquela noção inicial que eu tenho que respeitar os princípios. Quais princípios? Aí, dependendo da metodologia que eu aplicar, eu vou ter que embasar a minha teoria em algum princípio. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.